O primeiro deles é o Euclides da Cunha, com Os Sertões, que ele vai fazer uma obra que, assim, gente, me faltam palavras. O cara era um jornalista, ele vai lá cobrir uma guerra, e aí ele cobre essa questão de Canudos, né? Se vocês quiserem também, como aqui a gente também fala de história, eu posso também fazer um conteúdo sobre a Guerra de Canudos. Tudo deixem aqui nos comentários, tá, gente? E aí, a partir desse relato que ele vai tentar buscar dentro da Guerra de Canudos, ele vai construir toda a ideia e toda a realidade do que é ser um sertanejo no contexto em que ele tá observando. Então, assim, é muito interessante mesmo. Um outro expoente dessa época é o Graça Aranha. O Graça Aranha, ele tem uma obra que se chama Canaã. E é muito legal porque nessa obra a gente vai ver os conflitos existentes entre os imigrantes. Isso é bem interessante no contexto em que o Brasil está vivendo. E questões raciais e tudo isso que, enfim, envolve várias culturas em mesmo lugar. O Lima Barreto, que é o amor da minha vida. Eu acho esse homem muito injustiçado. Ele criou, né, o livro dele mais famoso é o Policarpo Quaresma, né, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma espécie ali, né, o pessoal até brinca, fala que é o Don Quixote brasileiro, e a gente vai ter uma crítica muito grande ao regime da época, à sociedade brasileira, ao que significa ser brasileiro. Super indico, uma obra super incrível, não é muito longa, gente, lê. Monteiro Lobato, que é uma figura polêmica hoje em dia, então, né, ele também era polêmico quando estava vivo, mas enfim, ele tem várias obras, né? Ele é conhecido pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas a gente pode falar também de Urupês, que é uma obra que vai criticar a vida urbana, vai valorizar um pouco mais essa ideia da interiorização, então é interessante também, né? Mesmo com as questões do Monteiro, né? E o Augusto dos Anjos, que tá nesse período ali, né, de mudança, ele acaba fazendo parte, né, do simbolismo, mas também do pré-modernismo, porque não é muito bem datado, né, galera? Augusto dos Anjos, ele vai falar sobre o pessimismo, sobre a angústia existencial, então você vê, o pré-modernismo ele é um caldeirão, tá, gente? O contexto histórico dessa escola literária, agora que eu já apresentei as principais figuras pra vocês. Essa escola, ela acontece no fim do século XIX, início do século XX, por isso que também é uma escola de transição. Na realidade, não é uma escola, mas é um período de transição. O mundo está passando por um processo de urbanização, né? O crescimento da cidade, essa ideia de ter que comportar mais gente na cidade. Então isso também vai ser um fator que vai influenciar a forma como os escritores criam aí as suas obras. Bom, gente, o que eu posso dizer de uma forma rápida, não tão rápida assim, porque já tem mais de 5 minutos que eu tô com vocês, é que o pré-modernismo vai ser essa fase de transição, de preparação, eu talvez possa falar, para o modernismo. O modernismo vai ser realmente a grande ruptura e a última escola literária que a gente vai tratar aqui. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais desse período.